Então, vou compartilhar aqui a tela da nossa apresentação. Quem lembra o que a gente viu por último? A gente estava vendo tipos de dados, nós vimos um tipo chamado registro, deixa eu compartilhar aqui a tela. E além do tipo registro, nós, por último, vimos uma janela. Nós vimos um tipo que eu disse que era uma aberração da natureza, mas que já existiu, já foi usado, inclusive já usei, mas que não recomendo. Opa, tem gente chegando aqui. Foi logo depois de registro, né? O tipo registro, só recapitulando, né? Esses tipos de dados são tipos, digamos assim, inerentes ao conceito de linguagem de programação, né? Como um todo. Mas algumas linguagens permitem, outras não, os tipos que nós estamos vendo, né? Então, são tipos, digamos assim, já consagrados ou já experimentados, alguns consagrados, outros não, né, por algumas linguagens de programação. O tipo registro, ele é próprio do paradigma estruturado. Né? Nós vimos já isso aqui na aula passada, né? Só para pegar o gancho e dar continuidade. Nós estávamos vendo justamente esses tipos de dados. O tipo registro, ele é, eu até passada, na última aula, então, nós temos os atributos de uma tabela, né, a definição das colunas da tabela, isso daí é o tipo registro. Né? E eu comentei na aula passada, que era o que eu ia falar agora há pouco, que em programação orientada a objetos, apesar de não ter o tipo registro, com exceção de algumas linguagens híbridas, como é o caso do C++, por garantia de compatibilidade com o C, ele acaba tendo struct, né? Que é o registro do C, mas na orientação a objetos você não precisa mesmo ter o registro. Existe uma maneira simples de criar um registro. Se o registro define os campos de dados, né? Como é que criaria um registro em uma linguagem como Python, por exemplo, ou Java? Quem pode dizer? Na verdade, bastaria criar uma classe. Deixa eu só ver se vocês estão falando. Isso, Felipe. Criar uma classe, né? E essa classe não necessariamente precisaria ter métodos, bastaria ter atributos. Então já seria o registro, né? O conceito mesmo de registro. E nós vimos também um registro meio metamórfico aí, né? Que é o tipo união, né? Então, isso daí é uma variação de registro, mas não é tão interessante, porque é um registro metamórfico mesmo. Então, ele é um registro variável, que ele pode ou não ter determinados atributos, porque você impõe condição à existência daquele atributo no momento da definição de suas variáveis. Então, variáveis desse tipo podem ter o atributo do registro, outras variáveis não. Então, fica um negócio difícil até de depurar, muitas vezes, né? O debugging é não trivial. Por exemplo, aqui a gente poderia dizer, olha, eu vou criar um atributo R, mas só quando o parâmetro que eu recebi for falso. O atributo R float. E se for verdadeiro, na verdade o atributo não vai ser R, vai ser I e vai ser inteiro. Então fica aquela dificuldade na hora assim de depurar, porque a existência ou não de um atributo vai depender do momento da instanciação daquela variável, né? Da inicialização, da definição do tipo daquela variável. Então, é como se fosse um tipo que, na verdade, funciona como vários, né? O tipo união, ele é como se fossem vários registros, na verdade. Então, vamos lá. Com relação à continuação, agora vamos para um tipo mais conhecido, um tipo que realmente esse faz todo sentido de existir.
né? E é muito presente nas linguagens orientadas a objetos. O tipo set, né? O tipo de conjunto, né? Então, conjuntos ou tipos de coleções, né? Eles são muito úteis em termos de programação. Quem nunca usou um tipo de conjunto, um tipo de coleção? Coleção aqui eu creio que todos já usaram, né? Todos já usaram um list, ou uma array list, ou um hash map, um hash set, um set. Eu tenho certeza que os tipos de coleção desses coletivos todos nós já usamos, né? Ó, a galera tá... Acabou alguma aula agora. Então, esses tipos de conjunto, né, digamos assim, eles são também um tipo de coleção. A diferença é que um conjunto matemático, como sabemos, ele não é ordenado, né? Então, ele tem um pool, uma piscina de elementos, ali um conjunto de elementos, e não há necessariamente uma ordem entre eles, né? Entre esses elementos. Então, as linguagens, cada uma implementa, né, a sua maneira, mas todas elas permitem realizar operações de conjuntos, né, em relação a toda variável, né, no caso das linguagens orientadas a objetos, todo objeto que é do tipo conjunto. Então, operações de conjuntos a gente já conhece aquelas clássicas, né, união, interseção, né, diferença entre conjuntos, o estar contido, não estar contido, pertence ao conjunto, não pertence, né? Então, toda operação envolvendo, de alguma maneira, conjunto, um conjunto é igual a outro, aí tem a igualdade, né? Todas essas operações são permitidas, né, pelo tipo conjunto. Agora, existem algumas linguagens que impõem restrições, né, no tipo de conjunto, ou em outros tipos também. Mas uma das restrições mais clássicas em todos os tipos de coleção é a limitação do tamanho máximo, né? Então, a limitação de um tamanho máximo, ela normalmente acontece ou por uma restrição da forma como a linguagem foi implementada, como o compilador foi implementado, né, endereçamento de memória, por exemplo, e aí, para economizar bits de endereçamento de memória, colocou-se um bit, né, ou um tamanho de endereço que tem uma limitação, né, pequena de quantidade de locais para apontar, no caso do Pascal, ou então pode ser uma restrição, uma limitação até por conta de otimização de desempenho, né? Quando se tem uma quantidade máxima, você já pode otimizar a alocação de memória, né? E eventualmente você conseguir ganhar algum tempo de execução, né? Existem outros tipos de objetos de coleção, né? Nós vimos dicionário, por exemplo, que são os hash, né? Mas existem outros tipos de coleção, né? Aqui é o tipo conjunto, para ilustrar. Um tipo bem particular em linguagens de programação de diferentes paradigmas é o tipo ponteiro, né? Esse tipo ponteiro, ele é fundamental de existir numa linguagem dinâmica, né? O que representa, o que é, em suma, o tipo ponteiro? Não sei se vocês já ouviram falar nessa nomenclatura no tipo ponteiro. Ele era muito comum antes, né, do advento de linguagens como JavaScript, como Python, como Java, como C Sharp, né, linguagens que usam ponteiro à torta e à direita, mas usam de maneira implícita, de maneira automática. Então as pessoas não falam tanto do ponteiro, mas eles estão presentes, né, de maneira mais fácil de usar, mas estão muito presentes, inclusive, né? O ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda um endereço de memória, como o próprio nome diz. Ele é um ponteiro, um apontador. Então, ele não contém o dado em si, na verdade, a variável do tipo ponteiro contém um endereço de memória que contém aquele dado. Percebe? Né? Então, isso dá uma certa flexibilidade em termos de indireção, que permite que em tempo de execução eu mude o meu endereço de memória, e aí eu ganho, né, qualidades dinâmicas no meu programa, como, por exemplo, pensando em orientação a objetos, o famoso polimorfismo de inclusão.
nada mais é do que uma atualização de ponteiro, né? Uma atualização de endereço de memória. Eu tenho dois objetos diferentes, porque eu dei new em dois objetos, duas classes diferentes, eventualmente, ou na mesma classe duas vezes, mas no caso do polimorfismo, em duas classes diferentes, e eu tenho uma única variável, em outras palavras, um único ponteiro, que ora aponta para um, ora aponta para o outro local. E aí eu consigo mudar em tempo de execução, eu tenho mudança dinâmica, eu tenho polimorfismo de inclusão. Beleza? Então, toda linguagem impõe limites no endereçamento, né, uma região da memória onde ela pode endereçar, né, que representa justamente essa faixa de valores possíveis, né, e isso garante muito dinamismo, é muito usado em lista encadeada, em árvores, nos próprios conjuntos, né, o tipo set, né, toda a implementação desses tipos normalmente usa ponteiros. Né, e aí tem uma questão interessante, né, com relação a ponteiro, é onde entra também o garbage collector, que nós veremos também, né, algoritmos de coleta de lixo em memória, porque quando a gente lida com endereçamento de memória, a gente tem que se preocupar muito com a validade dos dados que estão endereçados, que estão sendo apontados, porque existe um escopo de cada variável, né? Dependendo do local onde eu instancio, onde eu crio aquela variável ou objeto, ele tem um tempo de vida, né? Ele tem uma duração, um escopo ali de abrangência, né? Essa questão do RIP, né? Do empilhamento, da recursão, que é muito comum no paradigma funcional, que a gente vai ver também, né? Essa questão da recursão, a questão do esgotamento do RIP, do esgotamento, né, do espaço de memória, o famoso out of memory exception, para quem já se deparou com ele, né? Restrições quanto ao tipo de valor que ele vai apontar, pode apontar para qualquer coisa, pode apontar para um valor inteiro, pode apontar para qualquer endereço de memória, ou vai ter restrições, né? No início, nos primórdios, só abrindo um parêntese de curiosidade, um parêntese importante, as linguagens não tinham tantas restrições no endereçamento de memória. E foi dessa maneira que surgiram os primeiros vírus de computador, né? Porque percebeu-se que você poderia criar um programa e você sabendo que o sistema operacional, você sabendo empiricamente, fazendo estudo, né? Ligando, reinicia o computador, reinicia de novo, reinicia agora em outro computador, vai observando o conteúdo de memória. Você percebe, rapaz, o sistema operacional, ele sempre armazena o programa, sei lá, de cópia no disquete, vocês não, eu acho que nunca usaram, mas assim, cópia no pendrive, digamos assim, sempre no endereço tal. Ou em 90% das vezes está no endereço tal de memória. Vamos criar um programa, mudar o ponteiro do nosso programa para aquele endereço de memória e pedir para ele escrever um código binário de outro programa nosso que apaga tudo no computador. Cara, bora! Aí era assim surgiam os vírus. Quando o cara espetava o pendrive, aí no lugar, quando o sistema operacional ia para o endereço de memória, né, que tinha o driver para copiar os arquivos para o pendrive, na verdade formatava o pendrive, né? Então, claro que no tempo dos pendrives já tinha proteção no sistema operacional para isso, né? Estou extrapolando aí um exemplo de disquete, tentando mapear para o pendrive, né? Mas é um perigo, né? Essa questão de endereçamento de memória. Então, ponteiros têm restrições, né? Hoje em dia, né? O gerenciamento do armazenamento dinâmico, endereçamento é indireto quando se tem ponteiros, né? Pode-se ter ponteiro apontando para outro ponteiro, que aponta, pode ser uma cadeia de ponteiros, né? E isso aí define os tipos, né? Então, quando a gente tem ponteiros em uma linguagem, a gente tem necessariamente uma atribuição, a criação do objeto. Todo objeto em Java, ele é, por padrão, ponteiro, tá? Ele tem um ponteiro. Se você não quer
criar que o objeto seja ponteiro, que aquele armazene direto em memória, existe uma possibilidade que é o conhecido como final. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra reservada. Alguém já usou? Deixa eu mudar aqui para ver o chat. Alguém já usou a palavra reservada final? Ou já viu em algum programa? Já. Ótimo. Então, o final, perfeito. O final, ele garante que o valor que foi inicializado aquele objeto ou aquela variável, bastante, né, Samir? Então, o valor que foi inicializado aquela variável, ela vai digamos assim, continuar, né? Ela, ótimo, perfeito, Bruno, né? Ela vai continuar valendo. Então, aquilo ali quer dizer que você está querendo armazenar o conteúdo diretamente em memória. Você não vai mudar, digamos assim, ponteiros daquilo. Algumas linguagens invertem, colocam o default, como é o caso de C e C++. O default é não usar ponteiro. Para usar ponteiro, você precisa definir explicitamente que é um ponteiro, né? Que no caso do C e C++ é o asterisco, né? Então, além dessa questão da atribuição, da criação do ponteiro e a atribuição do endereço de memória nele, existe também a questão do desreferenciamento. Quando é que eu libero espaço de memória? Quando é que eu esvazio aquele endereço de memória, aquele ponteiro, né? Então, a gente pode liberar aquele espaço de memória de forma implícita, que é o que a maioria das linguagens modernas fazem, né? Que é o garbage collector, e também tem a maneira explícita, que é o destroy ou dispose, dependendo da linguagem, né? São os dois nomes de métodos mais famosos, né? Digamos assim, para você acabar com uma variável que está em memória, liberar o espaço, né? Porque isso aí é um problema muito sério, principalmente quando a gente combina isso com aquela questão do escopo e duração das variáveis em memória que a gente vai ver já, né? A gente já falou, mas já eu dou exemplo, né? Que é justamente essa questão dos problemas com ponteiros. Então, ponteiro é uma maneira de você referenciar um endereço de memória. Então, se você tem dados gigantescos, né, é custoso demais você trafegar esses dados para passar para o parâmetro, por exemplo, né, ou para passar, digamos assim, de um método para outro. Então, isso aí é muito trabalhoso, é muito custoso em termos computacionais. Então, ponteiro é usado comumente como uma estratégia de driblar isso daí. Tanto é que, mesmo em linguagens onde o ponteiro precisa ser declarado explicitamente, como é o caso de C, C++, quando, para se passar uma matriz, por exemplo, como parâmetro para uma função, né, a gente não tem como passar a matriz se não for pelo ponteiro daquela matriz, né? Então, é importante passar o endereço de memória que aponta para aquela matriz e não passar o conteúdo da matriz. Percebe? Né? Então, esses artifícios, né, acabam otimizando, digamos assim, o tráfego de dados na memória RAM, mesmo que seja rápida, mas é um tempo que pode ser economizado, né? Dependendo do tamanho da matriz, é muito tempo economizado, né? Então, a referência à matriz, ou ao primeiro elemento dessa matriz, é o que, na verdade, a gente passa em C++. Né? Então, se a gente imprimisse, na verdade, aqui, o apontador ou o endereço, né, da matriz, aí sim a gente vai ter um endereço de memória em hexadecimal, que é onde está o primeiro elemento da matriz, né? É o valor do primeiro elemento. Então, tanto faz você passar, digamos assim, para imprimir a matriz, ou imprimir o endereço de memória. Esse I comercial é o que em C e C++ é usado para fazer referência ao endereço de memória daquela variável. Então, tanto faz você passar a matriz inteira ou o endereço de memória do primeiro elemento. Vai ser exatamente o mesmo valor. Vai ser o mesmo valor, por quê? Porque em C, né, ou C++, uma matriz, um dado composto nesse sentido, ele é sempre passado por referência.
né? É sempre passado o endereço de memória dele, né? Se você passar o valor, por exemplo, a matriz índice 0, ele não vai passar o endereço de memória do primeiro elemento. Vai passar o valor que está ali no primeiro elemento, né? Então, há um processamento para pegar aquele valor e criar uma cópia dele para passar, né? Mas se você colocar o i comercial, aí ele passa o endereço de memória daquele elemento, né? Beleza. Então, há vários problemas, né, de ponteiro. Então, quando em C e C++ tem uma grande facilidade. Quando se passa o ponteiro do primeiro elemento, é fácil você navegar entre os demais elementos, né? C e C++ tem uma grande facilidade em vista dessa otimização de você poder gerar incrementos. Então, cada vez que eu incremento um valor em um ponteiro, eu estou incrementando não, na verdade, de um byte ou um bit, né? Como a gente poderia imaginar. Se o endereço de memória é um valor hexadecimal, então é um valor numérico. Se eu incrementar esse valor numérico, quer dizer que eu vou para o próximo byte ali, o próximo bit? Não necessariamente, né? Essas linguagens são otimizadas para cada incremento ser em um conjunto de bytes, digamos assim, que representa cada byte um elemento daquela matriz, daquela lista, daquele array, seja lá o que for, tá? Então, é possível facilitar, digamos assim, essa navegação, né? Então, a linguagem o compilador tem uma maneira de calcular o tamanho que ocupa na memória cada elemento daquele dado, para ele interpretar e entender que o operador de incremento está se referindo a incrementar uma unidade daquele tipo de dado, e não uma unidade de memória, né? Então, há certas facilidades. Tá joia? Só um detalhe, né? O detalhe aqui, nesse caso, né? Quando a gente passa o valor da matriz mais 2, né? Nesse caso aqui, eu estou me referindo ao valor desse endereço de memória, e o resultado eu vou somar mais 2. O asterisco é justamente para indicar isso, tá? Nesse caso aqui, ó, mat mais 1, eu estou querendo dizer, mat é uma matriz. Se é matriz, o parâmetro passado para o printf vai ser o endereço de memória da matriz, e não a matriz como um todo, né? Então, o endereço de memória mais 1, né? Endereço de memória, então, o primeiro elemento mais 1. Então, vai ser o elemento 1, índice 1. O endereço de memória mais 2, o elemento índice 2, beleza? Com relação a outros problemas de ponteiro, né? Quando a gente tem esse tipo de pensamento, de processamento em linguagens, a gente tem não um problema, eu não diria nem que é tanto um problema, mas é uma questão semântica, né? Uma questão semântica onde eu tenho mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Então, em C, isso é muito comum de ter algoritmos ou programadores que preferem percorrer uma matriz de um jeito, outros preferem percorrer de outro. Ou um array, um percorre pelo índice, outro percorre por incrementos do ponteiro, né? Então, são maneiras diferentes, né? São maneiras equivalentes de se fazer a mesma coisa, resultam o mesmo valor, né? Então, a aritmética de ponteiro é algo perigoso e a gente deve evitar, enquanto essas linguagens podem incentivar. Então, se eu sei que eu incrementando o ponteiro eu vou para o próximo, aí eu me habituo a programar usando a aritmética de ponteiro. E aí eu fico na mão, fico refém de alguém que fez o compilador. E se esse cara cochilou numa versão nova do compilador e o meu programa virar um vírus, no sentido de que ele vai acessar endereços de memória que não deveria acessar e bagunçar coisas sérias do computador, né, eventualmente, né? Então, é bom a gente usar sempre de forma protegida, né, que é o que as linguagens modernas fazem, né? Na verdade, elas escondem os ponteiros, a gente usa bastante ponteiro, mas de maneira protegida, né? Usando sempre de maneira protegida, o que é bom, né? Então, os ponteiros pendurados, esse daí é o problema chave, né? Assim,
o problema clássico dos ponteiros em C, né? Assim, os ponteiros pendurados. Então, olha só. Imagina que nesse caso daqui, não só em C, em toda linguagem que não tem garbage collector, tá? Então, é um problema bem interessante. Imagine que eu tenho aqui, ó, um valor, eu tenho um ponteiro criado, né, um endereço de memória que foi armazenado, né, e inicialmente não aponta para nada, né, é nulo. Aí, dentro do contexto de uma função, eu criei uma variável de escopo local. Note que o x é uma variável inteira e tem escopo local. Aí, o que eu fiz? Eu disse, olha, pegue o endereço de memória de x e guarde em C. Beleza? Então, esse endereço de memória está guardado no ponteiro C, digamos assim. Esse ponteiro C, ele está em outro escopo, ele está fora da função. Essa é a questão, ele está no escopo global, enquanto o x é um escopo local na função. Aí eu pego o endereço de memória de x e atribuo a C. Então, ao final, quando morrer a execução da função, acabar a execução da função, o que é que vai acontecer com C? C vai ter um endereço de memória de uma variável cujo escopo não existe mais. Percebe? Então, a gente diz que o C está pendurado. Né? O C está pendurado. Né? E ponteiro pendurado é complicado, porque ele vai ter um endereço de memória que, na verdade, pode ser ocupado depois por outra variável. Mas o ponteiro continua vivo. E o ponteiro vai começar a acessar dados que quem programou o outro programa não imagina que tem gente usando. Né? Quem programou o outro módulo não imagina que tem alguém usando. Né? Então, na verdade, ele vai ser um espião de um endereço de memória que ele não deveria ter acesso. Né? Porque ele já estava apontando para aquele endereço de memória primeiro. Né? Então, ele pode, inclusive, alterar esses valores. Então, isso é um problema. Né? A gente diz que aquele ponteiro está pendurado. Né? Ele deveria, por consequência, né, se tornar nulo quando o escopo da variável que ele aponta acabasse. Né? Mas não acontece automaticamente em todas as linguagens. Né? Vai caber a disciplina do programador em linguagens como C, C++, Pascal, que tem ponteiros explícitos. Né? Então, quando a gente tem ponteiro, a gente também tem o risco de ter endereços de memória perdidos ou lixos. Né? Já já a gente vai ver outros tipos de lixo, né? De memória. Então, o heap, né, quando a gente tem um heap que vai guardar, o heap guarda toda variável criada dinamicamente, todo valor, quando a gente instancia com o new, em linguagens orientadas a objetos, ou o malloc, ou o pointer, ou dependendo da linguagem, quer dizer, quando você está criando, alocando espaço de memória em tempo de execução, fica no heap, né? Vai ficar lá no heap. Então, imagina o seguinte, esse exemplo aqui também é em C. Então, a gente criou uma variável aqui na função, né? Nessa função heap perdida, ele vai criar uma variável, né? E retornar, digamos assim, né? Vai retornar o ponteiro dela. Mas beleza, vai criar um valor e retornar o ponteiro. Tudo bem. Quando a gente tem no main, aí o main criou um ponteiro P que vai guardar esse valor que foi retornado. Tá joia? Tudo bem. Deixa eu só autorizar mais uma entrada aqui. Pronto. Então, guardou uma variável, né? O endereço de memória, desculpa, né? Nesse ponteiro. Aí depois eu disse, olha, aloque mais o espaço de memória do tipo char, pegue o endereço de memória e guarde nesse outro ponteiro A. Aí note que P está guardando o endereço de memória, A está guardando o outro. Mas note que são endereços de memória diferentes. Aí eu vou e faço uma atribuição. P recebe A. Primeira coisa, é válida essa atribuição?
Lembre que é uma linguagem fortemente tipada. Eu só posso atribuir coisas do mesmo tipo, né? É válida essa atribuição? Sim, é válida. Porque as duas variáveis são ponteiro, são endereços de memória. Então, eu peguei o endereço de memória que estava em A e atribuí a P. Beleza. O P agora vai estar apontando para o endereço de memória que, por coincidência, o A também está apontando. É como se tivesse dois objetos apontando, duas variáveis apontando para o mesmo objeto. É totalmente possível, né? Agora, o problema, e é a pergunta que eu faço agora, o que vai acontecer, o que acontece com o endereço de memória anterior que o C guardava, o P guardava, desculpa. Esse endereço de memória aqui, digamos que aqui eu vou chamar de endereço 1. Então, eu criei o endereço 1 e atribuí a P. Depois, eu criei o endereço 2 e atribuí a A. Aí eu disse, ó, P agora vai receber A. Então, o P vai apontar para o endereço 2 agora. O que aconteceu com aquele endereço, aquele espaço de memória de endereço 1 que eu aloquei na memória quando eu executei esse heap perdida aqui? O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser desalocado automaticamente, sim ou não? Quem acha que vai ser desalocado automaticamente? A memória vai ser liberada automaticamente ou ela continua ocupando espaço? Mas realmente ele não desaloca, né? Ele não desaloca automaticamente, David, né? Ele realmente deixa lixo na memória. E aquilo vai ficar ocupando espaço até quando? Enquanto o software estiver rodando. E se for um software que fica rodando de forma vitalícia, como, por exemplo, um driver, ou, sei lá, um programa que está ali rodando em background, ele vai ser o famoso lobo de memória. Quanto mais tempo ele executar, mais memória ele ocupa. É por isso que em alguns sistemas operacionais, ou até mesmo em algumas políticas de gestão de servidores, né, de administração de servidores, se pede para reiniciar o sistema de tantos em tantos dias, né? Porque vai que um programador usou uma linguagem que não tenha garbage collector e eventualmente tenha lixos de memória, né? Aí ele começa a alocar ponteiros, de repente muda o valor do ponteiro e aquela alocação de memória continua ali, vai juntando lixo, quanto menos espera, encheu a memória só de lixo, né? Então, é um problema. A variável que ficou perdida, mas está na memória. Você não tem referência para ela, mas está na memória, né? É impossível você utilizá-la, mas também não tem mais como liberar aquele espaço de memória, né? Então, é um problema sério, né? Nesse caso daqui, o que está sendo pendurado, ou o que está se tornando lixo também, é o array, o ponteiro 2 do array, né? Na verdade, o ponteiro 2, ele é atribuído ao ponteiro 1. O ponteiro 1 não foi inicializado, o ponteiro 2 reservou espaço de memória, beleza, tá, é aqui, ó. Então, o ponteiro 1 não foi inicializado, aqui já é outro problema. O ponteiro 2 foi inicializado e tem o seu endereço de memória. Aí eu peguei esse endereço de memória e atribuí a 1. E disse, olha, 1 você vai apontar para o mesmo lugar do 2. Aí depois eu disse, apague o ponteiro 2. Quando eu disse apague o ponteiro 2, o 2 estava apontando para quê? O 2 estava apontando para o array. Aí o 1 estava apontando para quê? Estava apontando para o array. Quando eu disse apague 2, ele destrói o array, libera a memória. O ponteiro 2 vai assumir o valor nulo, porque ele foi deletado. Mas e o ponteiro 1? Ele vai ser nulo? Não. Ele vai continuar apontando para aquele mesmo endereço de memória onde começava o primeiro elemento do array, né? Só que ele vai apontar para aquele endereço que já foi desalocado. Mas se outro software usar aquele endereço de memória, esse ponteiro 1 vai poder até alterar o que tiver lá, né? Essa aberração. Então, ele vai mexer em variável de memória que está associada a outro programa, por exemplo, né? Então, é algo complicado, né? O encadeamento da desalocação de memória deveria ser automático,
e não é em todas as linguagens. É algo que a gente tem que ficar atento. Nesse caso, exige-se mais disciplina do programador, né? Então, existem também os tipos de referência, né, que é um tipo especial de ponteiro, né? É quando a gente, isso é muito usado, quando eu comentei que algumas linguagens, para facilitar, para reduzir o fluxo de dados em memória, eles passam por referência, né? Então, essa passagem por referência nada mais é do que um ponteiro. A diferença é que é um ponteiro criado dinamicamente, criado automaticamente, ali na hora da definição da função, né? Então, isso só acontece em linguagens, digamos assim, que têm ponteiros explícitos, né? Em linguagens como Java, como Python, como C Sharp, como JavaScript, são linguagens que têm esse recurso implicitamente, automaticamente, né? Não cabe ao programador, nesse caso, né, decidir explicitamente, né? A própria linguagem já faz por baixo dos panos, até para otimizar e reduzir a complexidade do software, de certa maneira, né? Então, nesse caso daqui, ó, a variável A, o parâmetro, melhor dizendo, A, e o parâmetro B, eles, na verdade, não são do tipo inteiro. Eles são ponteiros para uma variável inteira. Ponteiros de memória para um espaço de memória que vai guardar um valor inteiro. Beleza? Então, essa variável, essa função troca, ou swap, é a função que, recebendo o endereço de memória, ela permite fazer coisas desse tipo daqui. Olha, eu criei uma variável temporária que vai receber o valor de A. Depois eu disse que A recebe B. Quando eu digo que A recebe B, eu estou querendo dizer que o A vai, na verdade, receber o valor de memória que B tinha, né? Então, o endereço de memória que A vai apontar é o mesmo que B estava apontando, né? E o B vai receber tempo. Na verdade, o B vai apontar para o tempo. Então, quando eu altero dentro do método, dentro da função, melhor dizendo, se for em um programa estruturado, essa mudança ela é percebida também fora. Por quê? Porque eu passei por referência, né? Eu passei por referência. Então, se eu passar aqui, por exemplo, um valor inteiro, sei lá, nota AB1, e aqui outro valor, nota AB2, digamos que fosse inteiro, tá? As notas, né, fossem inteiras. Então, nota AB1, nota AB2, eu passei como parâmetro. Dentro da função, note que eu lidei com as variáveis do parâmetro, não a variável nota AB1, nota AB2. Mas só pelo fato de eu lidar com referência de endereços de memória, essa troca feita entre os parâmetros da função vai implicar na troca dos valores dos argumentos que eu passei. Beleza? Então, o valor da nota B1 e da nota B2 serão trocados. Por quê? Porque, na verdade, a operação que a função fez nessas variáveis, ela fez diretamente no endereço de memória delas. Então, o endereço de memória é o mesmo, né? Independente de eu chamar de A ou de chamar de nota B1, ou seja lá o que for, né? Então, é uma maneira de aumentar até a quantidade de retornos de uma função, né? Nesse caso aqui, a função é void, mas é uma função void que tem 2 retornos, né? Em C, em Pascal, né? Era muito usado isso daí, né? Então, você poderia ter... Em Pascal, eu dava até um nome diferente para isso, né? Em C, ele chamava de função void. Mas em Pascal não, eram os procedures. Então, os procedimentos eram funções sem retorno. Aí a única maneira de retornar em procedimentos era passando por referência. Então, cada passagem por referência, cada parâmetro aqui pode ser um retorno, porque o que você fizer nele vai interferir no valor do parâmetro que você passou. Então, aprecie com moderação, né? Dá um poder interessante, mas você tem que ter consciência disso, né? Então, o tipo de referência é um ponteiro. É um tipo especial de ponteiro passado no momento da função, né, do parâmetro da função. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Então, no caso aqui, ó, o segundo
parâmetro, né, eu não estou, o segundo parâmetro, segunda variável, eu não estou considerando como uma variável de dados, né, não é uma variável inteira, é uma variável, esse comercial entrega, que é uma variável que é um ponteiro para o tipo de dado. Então, é um ponteiro para inteiro. Então, quando eu atribuo a ela a primeira variável, o primeiro, né, quer dizer que ele vai absorver dessa variável primeiro o endereço de memória e vai atribuir a variável segundo. Tá joia? Então, essa é a sutileza do tipo especial ponteiro, né, ou nesse caso, passagem por referência, no caso das funções. Né? Então, são endereços de memória. Né? Então, eu não posso, por exemplo, fazer referências impossíveis, referências a tipos impossíveis. Eu não posso fazer referência do tipo, olha, eu vou pegar o endereço do segundo, né, e atribuir a ele o valor do terceiro, que o terceiro também é inteiro. Né? Então, não é, digamos assim, uma expressão válida, né? Uma atribuição válida. Tá? Nesse caso daí, a gente precisaria, né, digamos assim, passando por referência, passando pelo tipo especial de referência, a gente precisaria, no momento da criação da variável, fazer essa atribuição. Né? E se eu quisesse fazer referência ao valor do segundo e não ao endereço de memória dele, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria colocar o asterisco, né, para fazer referência ao valor daquele ponteiro, ao valor que ele está apontando, né, e não necessariamente ao endereço de memória. Então, eram todas essas preocupações que o programador tem que ter. Né? Então, o tipo de referência é um tipo especial de ponteiro, e ponteiro, apesar de ter um grande poder, né, dá um grande poder nas mãos do programador, por exemplo, criar funções com múltiplos retornos, isso é ótimo, mas aumenta também a complexidade e o custo de manutenção, né, consequentemente. Né? Em programação, quando a gente pensa em memórias dinâmicas, a gente já falou muitas vezes aqui do heap, né? Então, o heap, ele é interessante, ele é um mecanismo, digamos assim, para alocação dinâmica de memória. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado de usar e saber como usar. Tá? Então, existe uma área de memória, que é uma área estática, né? Uma área que é usada normalmente pela máquina virtual, pelo sistema operacional, né? É uma área não utilizada pelo seu programa. Existe um heap que é usado, né, pelo compilador durante a execução do seu programa, e existe também uma pilha de memória que também é usado pelo compilador em outros momentos da execução do seu programa. Por exemplo, quando se chamam funções recursivas. Né? Então, existe uma pilha de execução. Né? Então, note que uma função recursiva, a primeira chamada vai ser a última a terminar. Por quê? Porque cada chamada dentro da própria função, ela é empilhada. Então, consequentemente, ela vai ser desempilhada antes da primeira que ficou ali embaixo da pilha. Né? Então, esse funcionamento, essa dinâmica, a gente precisa conhecer também. Tá? Então, olha só. A gente criou, né, digamos assim, uma variável A que tem valor P, tá? Então, o nosso programa, digamos assim, ele vai saber que existe uma variável global, algo que é compartilhado por todos, né? E essa área vai guardar o valor P, né? Beleza. Esse programa, além da sua variável global, variável estática global, ela também vai ter, digamos assim, funções. E aí eu tenho a função main, por exemplo, que cria, né, um objeto, uma variável dentro de si, B,
que recebe valor 10. Se essa função main se chamar também, se ela, por exemplo, aqui ela chama o método, né? Ela chama o método que ela chama, ele vai também criar suas variáveis. E, eventualmente, ele poderia se chamar também recursivamente, percebe? Então, cada uma dessas variáveis de escopo local, elas precisam ser criadas em um contexto daquela chamada. É por isso que a própria chamada de método também é registrada em memória, né? Então, quando eu digo, olha, eu comecei a execução do programa, comecei pelo main. Então, esse escopo local aqui está ligado ao main, né? Essa variável B é do main. Sobre o B, aí vem aquela questão que eu comentei da pilha de execução, né? Eu executei o método. O método definiu sua variável B, que tem o valor 5. Note que, por ironia proposital, tem o mesmo nome, B, mas é outra variável, né? Outro endereço de memória, né? Só o apelido, né, de escopo local que escolheu-se o mesmo. E aí, a gente tem também a segunda variável definida em método, que é o A. Se por acaso o método se chamasse recursivamente, seria empilhada aqui outra chamada método com mais variáveis daquela chamada. Beleza? E aí, esses valores de dados, né, em memória, digamos assim, eles são armazenados ao fim das contas, né, na memória RIP, né, a memória que é alocada dinamicamente durante a execução do software, né? Então, quando eu crio na pilha de execução uma variável local, um array, essa variável local, ela vai ter um ponteiro, ela vai ter um endereço de memória, ela vai apontar para o local na RIP onde armazena de fato os dados que são alocados e desalocados dinamicamente, os dados efetivamente, né, do meu programa, né? Claro que dados estáticos, digamos assim, ou dados não estáticos, que eu digo, eu estou falando o contrário do dinâmico, não confundir com o static, né? Então, o contrário do dinâmico, né? O contrário do virtual, né? Do C++. Então, quando eu tenho algo que não é dinâmico, é um dado mesmo, né? Dado primitivo, ele é colocado direto na pilha. Mas quando trata-se de uma alocação dinâmica de memória, um NIO ou um valor alocado dinamicamente, ele vai para o RIP, né? Que é o espaço de alocação de dados dinâmicos, né? E aí, na minha pilha, eu vou só apontar, já que a variável ela é um ponteiro, então ela tem um tipo nativo, digamos assim, né? E ela aponta para um endereço do RIP que contém aquele dado. Ah, professor, então em Java, que não tem ponteiro, como é que acontece? Quem disse que não tem? Java tem ponteiro. É exatamente isso que acontece, né? Então, quando você cria uma array list, a array list A, ou list A igual a new array list. Pronto. O new array list está no RIP, né? O new foi instanciado no RIP. Os dados serão colocados aqui. Mas aquele A, aquele objetozinho que você deu o nome de A, né? Que você faz referência a ele, né? Para executar os métodos, aquilo ali vai ficar na pilha, porque aquilo ali é um ponteiro. É um ponteiro que tem um valor lá muito pequeno, de X bytes, só para apontar para um endereço de memória, né? É um tipo nativo, digamos assim. Então, a memória RIP, ela é alocada ou desalocada com uma lock, com o NIO, né? E ela pode ser liberada com o dispose, como no caso do Pascal, com o delete, né? Também como no caso do C, né? Então, ela varia dinamicamente, né? Ela aloca e desaloca dinamicamente, beleza? Né? E o RIP tem que ter muito cuidado, né? Porque ele não contém necessariamente um bloco contínuo, né, de grande volume de dados, porque é tanto dinamismo, aloca, desaloca, que é comum o RIP ficar fragmentado, ele ficar com buracos na memória. Então, algumas linguagens, elas têm restrições
de alguns tipos de dados ela só colocar na sequência, como é o caso que a gente vai ver do C, né? Ela sempre coloca alguns tipos de dados na sequência da memória RIP para otimizar o tempo de execução, né? E aí, por conta disso, ó, às vezes ele não consegue alocar, aí dá erro de execução, né? Dá o segmentation fault, né? O famoso segmentation fault, né? Que é quando você está com a memória muito fragmentada e você não conseguiu espaço contínuo para alocar uma certa variável, é uma das causas, né, na verdade, do segmentation fault, né? E aí, alguns compiladores tentam ficar desfragmentando de tempos em tempos o RIP, né? Outros compiladores não, aloca espalhado mesmo, um pedacinho, é como uma lista encadeada, um pedacinho aqui, depois vai para cá, depois volta para cá, né? Onde tiver espaço vazio vai sendo preenchido, né? E aí tem as duas estratégias, ganha de um lado, perde-se do outro, né? Então, o gerenciamento do RIP é algo que precisa ser cuidado, né? Precisa de um cuidado especial, né? O gerenciamento desse espaço de memória. E quando a gente deixa ponteiros, né, órfãos, né, ponteiros perdidos, no caso de linguagens que não têm garbage collector, a gente alocou espaço no RIP. E agora não tem ninguém apontando para aquilo. E aquilo ali vai ocupar espaço o resto da vida. Eu nunca vou liberar aquele espaço de RIP, né, e a memória vai encher, né? Por ser um recurso finito, ela tende a encher, né? E aí é onde acontece o problema. No caso de definir, né, matrizes ou arrays, no caso do C, ele aloca sempre em espaço contínuo na memória, né? E aí, o problema do lixo é um problema sério, né? Tanto é que agora aqui eu já falei dele, aqui a gente volta a falar, né? Então, imagine só, aqui a gente tem, ó, P recebe new node. Então, o P está apontando para o endereço de memória, né, que a gente instanciou a partir da classe node. Aí depois eu disse Q recebe new node. Então, Q também vai apontar para outro endereço de memória que também foi instanciado a partir da classe node. Aí depois eu disse Q recebe P. Quer dizer, o Q passou a apontar para o mesmo endereço de memória do P. E o que acontece com aquele objeto que eu aloquei aqui? O new node, o Q recebe new node. Esse objeto, ele vai continuar na memória, só que ele vai continuar órfão, né? Não tem ninguém apontando para ele. O P, eu tenho gente apontando para ele. Se eu fizer delete P, beleza. Delete P, aí o P vai apontar para o nulo, o Q continua também, vai apontar para algo nulo, né? Dependendo da linguagem, o Q ele fica pendurado, no caso do C, né? Por exemplo, do C++, ele fica pendurado, quer dizer que ele não vira nulo, ele vai continuar apontando para o mesmo endereço, mas o mesmo endereço foi desalocado, não tem nada. Mas ele vai continuar apontando para o mesmo endereço, quando aquele endereço for preenchido com outra coisa. O que vai se sentir o cara, porque vai achar que está apontando para alguma coisa, vai poder alterar e tudo, que não deveria, né? E outra coisa que também é ruim e grave, o endereço de memória alocado anteriormente, né, para o Q, o new node do Q, ele vai continuar como lixo de memória, gastando espaço no RIP, né? É aí onde entra a coleta de lixo, ou o garbage collector. Se a gente colocar coletor de lixo, aí ninguém vai dar muito valor para o programa, né? Mas você olha, essa linguagem tem o garbage collector, aí faz sucesso, né? Então, o garbage collector, ele é uma estratégia que funciona muito bem. No início, eu fui um dos caras que fiquei cismado, né? Eu tinha a prepotência de achar que a gerência de memória dos meus programas seria melhor do que a do programador da máquina virtual Java. Então eu dizia, não, rapaz, como é eu vou confiar no compilador, o gerenciamento de memória, né? E se por acaso o cara esquecer de desalocar, vai virar lixo, né? O problema é que esse garbage collector é tão testado, tão validado, tão refinado, que dificilmente um programador vai conseguir, com o mesmo capricho, colocar aquilo nos seus programas, né? Porque aquilo ali não foi feito só por um programador, foi feito, refeito, prefeito, tirado defeito, enquanto você vai programar para um programa.
né? Então você tem muito mais probabilidade de errar, né? E aí, hoje em dia, essas linguagens de programação que têm garbage collector, elas acabam tendo um melhor gerenciamento de memória, né? Muito mais eficiente em termos de tempo, de execução, inclusive, em termos de consumo, principalmente consumo de recursos, né? Consumo de memória, né? Então, quando a heap enche, né, existe uma estratégia que essas linguagens também fazem para desalocar, para buscar lixo e liberar espaço em heap. E tem outra estratégia também complementar, elas combinam duas estratégias para fazer uma limpeza, digamos assim, contínua, né? Então, existe a limpeza contínua, que é uma limpeza mais alto nível, né, que funciona bem também, mas sempre deixa um pouco de lixo. E aí existe a limpeza completa, que ela é mais cara, mais custosa em termos de processamento, a gente vai entender já já o algoritmo dela, mas por ser mais custosa, ela só é executada quando há grande necessidade. Por exemplo, quando o heap enche, né? Então, quando o heap enche, o programa dá aquela travadinha, está liberando, varrendo a memória para liberar espaço, depois volta ao normal, né? Mas não espera-se, cuidado para não ficar mal entendido aí o que eu falei, né? Não espera se encher para executar o garbage collector, não. Espera se encher para executar esse segundo algoritmo de garbage collector, né? Mas, como eu disse, são dois algoritmos complementares. E antes desse tem outro que é executado continuamente, tá? Então, existe uma técnica que é a contagem de referência. Então, como é que eu sei que eu tenho lixo de memória? Quando eu tenho um espaço alocado na memória e ninguém aponta para ele. Isso é o lixo clássico. Esse é o lixão mesmo, né? Ninguém aponta para aquele espaço de memória, então nunca eu vou alcançar aquele espaço de memória. Se eu não tenho como alcançar, eu não tenho nem como usar, nem como liberar a memória. Então, é lixo, né? E aí, supõe-se que a heap é como se fosse uma lista encadeada. Então, eu tenho o primeiro endereço de memória. Esse primeiro endereço de memória pode, eventualmente, ter um dado que foi continuado em outro espaço de memória, que foi continuado em outro, que foi continuado em outro, até que chegue a um indicador de acabou o dado, né? Então, foi armazenado completamente. Pronto, acabou. Como eu disse, a heap não é contínua, né? Ela é muito fragmentada. E aí, por conta disso, alguns dados precisam ser armazenados dessa maneira, como uma lista encadeada, né? E aí, existe um caractere para indicar o fim da lista, o fim do dado, digamos assim, né? Então, se tem alguém apontando para esse endereço de memória, é porque esse endereço de memória está sendo usado. Aí eu tenho duas variáveis criadas. As duas apontam para o mesmo endereço de memória. Aí esse endereço de memória aponta para outro, que aponta para outro, que aponta para um, e eu tenho esse daqui que aponta para cima. Mas quem está apontando para ele? Ninguém, né? Então, ele pode ser considerado um problema, né? Então, a primeira coisa que faz é vamos contar, vamos percorrer o heap contando referência. Então, a gente vai contar. Se eu criei o objeto, então esse objeto, pronto, tem uma pessoa apontando para ele. P igual a Q. Opa! Q igual a P. Então, agora tem dois objetos apontando para ele. Aí eu vou. Se eu matei Q, em outras palavras, se eu disse Q recebe nulo, ou Q recebe outra referência, então eu decremento do contador desse endereço de memória. Então, cada endereço de memória acaba tendo um metadado, digamos assim, de quem está apontando para mim. Então, no momento que eu digo P recebe nulo, ele vai identificar que não tem ninguém apontando para esse endereço de memória. Então, o garbage collector dinâmico, esse que é executado continuamente, vai lá e libera o espaço de memória. Minha heap está livre, né? O problema é que quando eu tenho declarações circulares, isso daí dá problema, né? Então, aqui funciona muito bem, por quê? Porque a gente tem declarações, digamos assim, clássicas, as mais comuns, de variáveis que apontam para a memória. Isso aí, essa limpeza é executada continuamente. Alguém chegou a criticar, dizendo assim,
mas vai ocupar mais memória. Por isso que programa em Java é um lobo de memória, programa em Python é um lobo de memória. Por quê? Porque para cada bloco de heap, eu vou ter que ter um contador da quantidade de referências que estão fazendo a ela. Isso é verdade, vai ocupar um pouco mais de memória, não é tanto não, né? É muito pouco memória, mas ocupa mais memória. Aí pode-se pensar, mas vale a pena? Vale, porque hoje em dia, qual é o preço de uma memória? Né? Hoje em dia você compra, sei lá, um Raspberry Pi, sei lá, você pega uma plaquinha de nada, você consegue 2 GB, 4 GB, até 8 GB de memória, né? Então, isso daí é relativo, né? É relativo. O custo da memória baixou muito, não justifica mais o risco que se corre, né? A necessidade de ficar reiniciando. Já pensou resetar o sistema operacional de um micro-ondas de tempos em tempos para economizar memória, para evitar lixo de memória, ou de uma geladeira, ou seja lá do que for? Não. Então, é um investimento. É um investimento, né? E aí, esse hardware, o custo justifica o benefício, né? Beleza. O problema acontece quando tem ciclos. Então, imagine que eu tenha, por exemplo, o P, o Q está apontando para esse endereço. Mas, internamente, nos meus espaços de memória, eu tenho aqui uma variável interna que compartilhava o mesmo ponteiro para cá. Compartilhava, como se fosse uma lista encadeada que apontava para cá. Esse aqui é o primeiro elemento da lista, digamos, que apontava também para esse como o segundo elemento da lista. E já em outro momento, esse objeto aqui era o primeiro elemento dessas duas listas, assumindo esse cenário. Aí eu vou desalocar essas coisas, né? Esse bloco aqui de cara está inacessível, né? Esse bloco aqui, se por acaso eu tirar esse ponteiro, ele fica inacessível, né? Opa, ele fica inacessível. Só que ele fica inacessível e um aponta para o outro. Se um aponta para o outro, o apontador é 1. Se eu matar esses dois caras, esse aqui vai ficar como 1, porque tem alguém que aponta para ele. Se tem alguém que aponta para ele, ele é 1. Também vai ocupar espaço em memória. Percebe? Aqui é lixo, porque não tem nenhuma variável que aponta para ele. Quem aponta para ele são referências internas, né? Então, isso daí são blocos inacessíveis, lixos que o Garbage Collector não consegue pegar, né? Então, esse tipo de lixo, que é bem mais raro, mas acontece, que nem aquele meme, né? É raro, mas acontece muito, né? Mas é raro, mas não acontece tanto assim, acontece realmente numa incidência menor, né? Então, a gente consegue resolver esse problema fazendo uma nova varredura de toda a RIP. Então, é muito caro varrer toda a RIP. Então, por isso, a gente só varre quando de fato precisa fazer uma limpeza profunda. Aí bota o Vanish, que é esse outro algoritmo, né? Aí quando enche a memória, enche a RIP, aí passa-se varrendo toda a RIP, 2 vezes varre, viu? Varre primeiro marcando se o bloco é acessível ou não, né? Então, olhe todas as variáveis da memória, variáveis mesmo, legítimas, que apontam para algum lugar. Opa, essa aqui tem, essa aqui tem, essa aqui tem. Opa, esses caras aqui não tem nenhum. Mas aí eu só vou saber na minha segunda varrida. Na primeira eu passo incrementando a partir das minhas variáveis e depois eu varro a RIP procurando quem está com 0. Quem tiver com 0 eu apago. Né? Eu tiro, porque está inacessível. Está lá, mas ninguém de fora faz referência a ele. Né? Então, primeiro eu saio marcando. Aí eu descubro que esse cara aqui é 0. Esse cara também ficou 0. Né? Mas só que eu acho que foi um erro aqui. Eu acho que o ponteiro, se for o contrário, é 1. Né? Mas é 0 mesmo. Não. Então, esses 3 caras aqui estão órfãos, digamos assim. Não tem ninguém apontando para eles. Então, o ponteiro aqui não foi um erro do slide. Está apontando para o lado certo, por isso que ele é 0. E aí a gente desaloca e liberou memória, né? Então, vantagem desse segundo algoritmo, do algoritmo Vanish, digamos assim, é que ele recupera todo o lixo, ele esvazia o lixo da RIP, né? O problema é que ele é caro, né? Ele tem que percorrer a RIP inteira 2 vezes. Se você tiver 1 GB de RIP, você vai percorrer 1 GB 2 vezes na memória RAM, né? E quanto maior a memória, mais tempo vai demorar para limpar,
né? Mas também é mais complicado gerenciar, e o Garbage Collector faz isso por você. E lembrando que esse segundo algoritmo não é o único, né? O outro algoritmo que faz a marcação dinamicamente, ele é executado, né, continuamente. Né? Então, se você quer liberar a memória em uma linguagem que tem Garbage Collector, como Python, ou como Java, ou C Sharp, JavaScript, simplesmente pegue a sua variável e atribua nela valor nulo. Ponto. Né? Então, no próximo ciclo do Garbage Collector, aquele endereço vai ser liberado. Né? Então, eu vou colocar esse exercício lá no Classroom. Né? Então, um relatório escrito, curto, simples, né? Que deve incluir uma contextualização, a problemática, né? E alguns algoritmos de Garbage Collection. Né? Então, eu fiz uma pesquisa no Google, simples, e vi que não é difícil achar algoritmos de Garbage Collection, né? Então, tem Garbage Collector no Java, Garbage Collector no Python, Garbage Collector no Lisp, né? No JavaScript, né? Aí, dependendo, eu não sei como são as implementações de JavaScript, é possível que tenha implementações diferentes em cada browser, né? No Chromium, como um todo, vai ter um Garbage Collector, né? Um algoritmo no Firefox é capaz de ter outro, né? Apesar desses open source talvez convergirem, né? Um espiona o outro e vai colocando o que é melhor, né? Mas é até possível que tenha variações sutis entre eles, né? E tem outros algoritmos também, né? Que eu vi que aparentemente são criações que não estão ainda em nenhuma linguagem, né? Isso daí não é obrigatório, esse exercício, né, deixando registrado aqui no vídeo, inclusive, não é obrigatório, mas vale ponto extra, né, e aprendizado, que nunca é demais, beleza? Então, pelo menos 3 algoritmos, né? Se você encontrou 2, ou, professor, eu queria comparar só 2, coloque 2, né? Mas aí vale até meio ponto extra na B1, beleza? Então, beleza. Então, a gente fica por aqui. Daqui a pouco eu atualizo lá o Classroom e coloco o vídeo disponível. Beleza?